Do livro Pão Nosso, capítulo 152. De que modo? Psicografado pelo médio Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 152. De que modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, 1 Coríntios 4, 21. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo, a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar, cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedichão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de uma lição também de extraordinário conteúdo e ensinamento, naturalmente. O título escolhido por Emmanuel foi De que modo? Paulo, quando escreveu ao povo de Corinto, ele enviou uma carta que dá-nos a entender que estava havendo um conflito naqueles seus discípulos de Corinto. Porque ele foi muito enfático quando perguntou: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? São dois extremos de se colocar perante os outros. E é possível que estava havendo contendas naqueles seus discípulos lá de Corinto. E como Paulo já tinha passado muitas informações, muita coisa do Evangelho, naquele momento ele perguntou: o que quereis?
para que eles pudessem refletir, para que eles pudessem cair em si o que eles estavam fazendo. Porque somente eles, refletindo sobre aquilo que eles estavam fazendo, para que eles pudessem mudar. Não adiantava Paulo dizer, você está errado nisso, você está naquilo. Eram eles. Eles é que tinham que tomar conta daquela cidade. Até porque Paulo já tinha uma certa visão de que a sua vida física naquele momento não demorava muito. Ele também partiu como Jesus foi. Então, esta passagem é extraordinária. Às vezes a gente pode olhar e falar assim, puxa, mas ele foi muito rude, não é? Mas não foi. É exatamente o que Emmanuel começa a explicar. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente no sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Isto é, quando você olha o problema, como ele estava naquele momento, o que Paulo tinha que fazer é isto. E com certeza deve ter dado um resultado extraordinário. Porque, se não acabaram as contendas, pelo menos elas amenizaram. Porque a lição estava aqui, para eles refletirem. Não é? Nesta outra parte, Emmanuel começa continuando a explicar. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e de paz. Não é? E é verdade. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. O que ele quer dizer com isso? Então, ele afirma que em todas as casas cristãs, então não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita, em todas as casas cristãs, ele nunca deixou os seguidores esquecidos. Por mais que separados caminhem no terreno das interpretações, que é exatamente a questão da religiosidade, não é? Cada religião tem uma interpretação. Daí essa colocação de Emmanuel. E ele continua dizendo que emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. É uma afirmação que ele diz, não é? Emissários de Jesus, abnegados, têm vindo em todas as épocas da humanidade. E se você realmente reportar ao passado, nós vamos enumerar uma grande quantidade desses emissários. A história é demonstração desta verdade inconteste. E é verdade. Se nós pegarmos a história, nós vamos ver São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, nós vimos recentemente Chico Xavier, né, Divaldo Franco, que está aí, inclusive ainda conosco, Sai Baba, Gandhi, são criaturas que vieram para ajudar a população. E ele afirma, a nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Olha que interessante, a nenhum século. Ou seja, se ele enviou 1 ou 2 emissários a cada século, isto já serviu de exemplo para toda a humanidade, não é assim? Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Então ele está falando de uma outra coisa, que promessas e revelações do Senhor, de Jesus, chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. E é verdade. Chega o conhecimento, essas revelações, através de até ateus. Por que não? Ateus também recebem essas revelações.
Na outra parte, diz assim, os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconder as próprias falhas. Olha que interessante. Então, vamos aqui esmiuçar. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, ele está falando de nós. De nós. De mim, de você. Então, se nós ingressamos nesta fileira, portanto, não podemos alegar ignorância de objetivo. De objetivo. Qual é o objetivo? A fim de esconderem as próprias falhas. Que era exatamente o que estava acontecendo na época ao povo de Corinto. Agora, muito menos agora, depois de 2000 anos, qual é o objetivo nosso como um cristão? É a reforma íntima. É a nossa reforma, a nossa melhora. Nós não podemos ficar no centro espírita, por exemplo, apontando o erro dos nossos companheiros. De forma nenhuma. O que isto vai melhorar? Nada. Só vai haver contenda, fofoca, né, e disserção. É exatamente o que os espíritos inferiores fazem. É a fofoca, a maledicência. Então, se você estiver aberto a esse tipo de coisa, você vai chegar na sua casa espírita e vai começar a criticar o outro. Que o outro está dando passe errado, o outro é maledicente, o outro comeu carne e foi dar passe, coisas desse tipo. E é este o objetivo nosso? O nosso objetivo qual é? Trabalhar em nome de Jesus. E descobrir nossas próprias falhas. Porque somente nós é que podemos trabalhar nossas falhas. Ninguém vai nos ajudar. Pode até ajudar, mas cabe a quem? A diminuir as nossas mazelas, transformando-as em virtudes. A nós. Se nós não quisermos, nada será feito. Por isso que Emmanuel diz, cada qual no lugar que lhe compete. Já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Então todos nós já temos a intuição do que precisamos fazer na nossa casa, não é? Mas se por acaso disser para nós, olha, fulano, você deixa por enquanto esse serviço, vai fazer outro. Precisa do outro, então vamos fazer no outro lugar. Não fique chateado, esse aqui é o meu lugar. Seu lugar também não existe, não é? Nós estamos trabalhando para Jesus. Nós não podemos achar que o centro espírita é uma disputa de cargos. Isso é péssimo, porque isso traz contenda entre as pessoas, não é? Não podemos nos apegar a cargos, como muito acontece. Então, aquele serviço que nos cabe executar, se nos determinar esse ou aquele, nós vamos fazer e deixar aquele nosso. Mas eu tenho anos de casa e eu tenho prerrogativas. Esquece isso, tudo isso é orgulho, tudo isso é vaidade. E Emmanuel continua dizendo, se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Então, se você está numa casa espírita, eu não vou fazer nada, não, porque só eu que faço e fulano não faz. Não importa o outro. Ajude-o. Como que você vai ajudá-lo? Fazendo a sua parte, que você vai estar dando um exemplo. Agora, se você fizer sozinho e ficar reclamando, não tem mérito nenhum o que você está fazendo. Muito pelo contrário, tem um demérito, não é? Então, Emmanuel fala que isto é a vontade paralítica, ou seja, de não fazer nada. Nós ficamos escapando do testemunho na hora que nós temos que trabalhar em prol do outro, ficamos arrumando coisas fictícias. Na conclusão, ele diz assim, eis porque é possível surja em momento
em que o discípulo ocioso e pedichão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, Emmanuel traz essa interrogação que Paulo de Tarso fez para os seus discípulos de Corinto, para nós. Então, eis porque é possível que o Cristo, não é? Ele pode nos pegar como discípulo ocioso e pedichão. Então, são duas coisas que nós temos que largar. É ociosidade no trabalho evangélico e ficar só pedindo. Aí eu vou pedir isso, vou pedir aquilo, eu vou pedir isso, e não faz nada, absolutamente nada para mudar aquela situação. Achando que simplesmente fazendo orações e pedindo vai resolver alguma coisa. É talvez um resquício que nós trazemos de vidas passadas, quando nós pagávamos para que o outro religioso fizesse as orações para nós, que pudesse tirar um parente lá do inferno, não é? Como eles falavam. Então fica pedindo. Nós temos que largar de pedir. E temos que também largar de ser ociosos e fazer aquilo que o grupo precisa ser feito. Alguém está falando que tem que ser feito aquilo. Não conteste, não conteste. Para que contestar? Ah, mas eu não concordo. Tá bom. Onde é que está a sua humildade? Tira ela de onde ela estiver e haja com humildade. Se aquela pessoa quer fazer assim, vamos fazer. Você pode até colocar de uma forma sutil uma outra forma também. Mas não interfira, não interfira. Por isto que você pode ser chamado, assim como eu posso ser chamado um dia, por Jesus, que vai nos perguntar: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Cada dia que passa, nós temos este banquete evangélico que Emmanuel nos oferece e que nós possamos fazer bom uso dele. Cada lição desta, que nós possamos refletir e ver em que situações estamos sendo um discípulo ocioso e pedichão. E que nós possamos sempre estar em busca de uma melhora interior. Porque se nós não fizermos isto, estaremos realmente perdendo a nossa encarnação. E o que não é nada bom. Não é mesmo? Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.